E hoje eu vim aqui na Oca do Ibirapuera para o evento Renault 100% Electric Days. Na verdade, este carro aqui você já conhece, é o Renault Kwid E-Tech, que agora sim passa a ser vendido em todas as concessionárias do Brasil. E no vídeo que você já assistiu aqui no Motor Driver, você viu que este carro eu testei na pista. Pois bem, hoje o cenário vai ser diferente, vai ser urbano e comigo eu tenho dois jornalistas. Então, vem comigo para esse rolê aí, para você saber não só as minhas impressões, mas também dos colegas que estão comigo. É isso aí, estamos a bordo do Renault Kwid E-Tech. Eu estou aqui com o Paulo Vaz, do canal Inside Cars, e também o Vitor Hugo Dias, com o canal VHD. Canal VHD, os Cordiais, tem alguns canais por aí. Tem alguns, né? Tem alguns. É o empreendedor dos canais do YouTube. Você digita lá no YouTube, Vitor Hugo Dias vai encontrar alguma coisa com certeza. Algumas, né? Estamos aqui a bordo do Kwid. Confortavelmente instalados. Ó, eu e o Paulo, que somos relativamente grandes, não estamos nem batendo o braço. Também é um cara. O Vitor também é um cara grande, Não estamos nem batendo o braço. Não. Até que... apesar de que, olha, assim, a reclamação que eu tenho de alguém, né, que tem o ombro um pouquinho mais largo, sim, é que o Kwid você fica batendo este ombro aqui o tempo inteiro, raspando. Mas aqui eu também eu tô pegando na coluna B. Então, assim, se chega uma hora depois de um bom tempo, você tá no trânsito e tal, você tá assim, ó. E porque começa a incomodar. Mas enfim, é um carro urbano, né? Um carro urbano com aspirações que, né, é pra te levar do ponto A ao ponto B, né? Não é um carro pra você viajar, por exemplo. Teve um cara uma vez no canal que ele mandou uma mensagem falando que rodou 1.500 km num Kwid, sem paradas, e saiu com a coluna toda dolorida. Eu respondi, fazendo um Kwid. Falei, é óbvio, né, meu? Acho que qualquer carro com 1.500 km sem parada ia ser que nem no Debiloid, né? Quando ele sai da motoca pendurado no cavalo. Tipo isso. É isso mesmo. Eu acho mais ou menos isso, esse aqui por aqui. Mas é isso, eu fiz a besteira de ir pro Rio de Janeiro de mob, por exemplo. eu já fui gravando, eu e minha esposa. Cara, foi assim, uma das melhores e piores viagens da minha vida. Então não usa o carro para isso. Mas eu só tenho dinheiro para comprar esse carro. Cara, seja feliz, vai dar tudo certo. Olha, eu conheço gente que tem um Renault Kwid e adora, porque de fato é um carrinho honesto. Sim. Tudo que a gente tem dentro do mercado, né? Sim. Este aqui vai lhe falar que ele é um pouquinho mais caro do que o que a gente está acostumado. Um pouquinho mais caro, ele custa, foi divulgado o preço de R$146 mil, né? 146.990. Isso. Sim. E agora com um lote que vai começar a ser vendido agora nas concessionárias. E isso faz com que ele não seja o carro elétrico mais barato do Brasil, mas que ele seja o segundo mais barato. Sim, o segundo carro elétrico mais barato do Brasil. Óbvio que muita gente vai falar, mas o carro elétrico, eu só vou e volto do trabalho. Esse carro não é para você. Já começa por aí. É o cara que roda o dia todo, é um representante comercial, é o cara de telefonia que roda o dia todo, o motorista de aplicativo, né? Tanto que aqui na apresentação eles disseram que a própria a Atlas Schindler, né? Que eles compraram uma frota então assim, até pra ter essa pegada ESG e tudo mais. Então acho que realmente o público é mais esse aí, né? Eles falaram, né? É um público de faixa de 10 a 20 mil reais. Sim. Por alguns estudos brasileiros dizem que isso aí é alguma coisa em torno de 1% do Brasil. Então realmente é um público bem selecionado, assim, ou empresa, ou... E que normalmente tem o carro elétrico como o segundo ou terceiro carro da casa. Então não é o cara que usa o mesmo carro para tudo, que ele vai cruzar o Brasil, de repente para visitar algum familiar que mora em outra região, e vai usar o carro pro dia a dia. Não é para esse cara. Até porque é um carro caro. Exato, até porque é um carro caro. É um carro caro. Então, se você dispõe de 150 mil reais, você quer ter um carro para usar para tudo, existem opções muito melhores, convenhamos, do que este carro aqui. A não ser que fale, não, eu preciso de um carro elétrico, eu não gosto de combustão, estamos matando os peixinhos e o planeta. Aí tudo bem, você vai para um carro como esse. Estamos matando os peixinhos do planeta. Mas, enfim, né, tem as suas limitações. Tem as suas limitações. Né? Eu acho que esse carro aqui, ele serve muito à frota. Sim. Muito à frota. Porque
Vamos lá, você não tem custo com manutenção do motor a combustão? Não, nenhuma. Só líquido de arrefecimento? Só isso? Mas se der um problema nas baterias, pode dar o problema. Pode. Mas não é mais como antigamente, que você tinha que trocar todas as baterias. São módulos, né? Módulos. Você troca por módulos e qualquer concessionária pode fazer isso. Segundo o pessoal da Renault falou, são qualquer manutenção básica em qualquer concessionária que você compre o carro, e caso dê problema na bateria, você tem algumas concessionárias, inicialmente são 50 pontos, né, Vitor? Isso, e eles têm, se eu não me engano, uma localização, né, como se fosse um armazém, onde eles têm uma oficina só para fazer isso, né, pelo que eu entendi. Sim. Para fazer uma reparação um pouco mais complexa, né? E o legal é que se de repente você bater e quebrar uma lanterna, amassar um paralama, é a peça do Kwid Flex, então peça não falta. É um carro que tem peças de reposições baratas, né? Baratas. Então, se você pensar nisso em uma frota de 100 carros, 200 carros, olha o quanto uma empresa pode economizar de combustível. Sim. E de manutenção desses carros. Exatamente. É algo que se torna bastante convidativo, né? Mesmo que, embora o ticket dele seja alto, né? O preço dele seja alto, no final das contas, algo que vale lembrar, se torna interessante. Desculpa até te interromper, porque eles falam na apresentação que o carro se paga em 3 anos, né? Se paga em 3 anos. Em 3 anos ele, teoricamente, já fez a conta do investimento, onde você já vale a pena. Só que é aquele ponto, né? Isso para quem roda mais de 20 mil km por ano. Exato. Tem esse ponto. E tem que ver também que vai aguentar ficar 3 anos assim, andando de Kwid, no caso, se você no caso de uma frota, provavelmente, mas às vezes um público normal, às vezes o cara não fica todo esse tempo com o carro. O cara às vezes troca com 2 anos, com 1 ano. Exatamente. Mas tem um ponto também, né? O cara que roda 20 mil km por ano, bom, muitas vezes ele não chega a rodar os 60 mil. Exato. Ele passa o carro antes, justamente por conta de manutenção. É que aqui o custo de manutenção, segundo a Renault disse, é 7 vezes mais barato, né? O custo do quilômetro rodado é 7 vezes mais barato do que num carro a combustão. É muita diferença. Isso torna a coisa interessante. É muita diferença. Né? Bastante interessante. E vou te falar, eu andei com ele na pista. Você também andou, né, Paulo? Não andei. Não andou na pista? Não andei, ainda não dirigi o carro. Eu andei lá no cartódromo Aldeia da Serra. Carro divertido, lá na pista a gente faz o que quer, né? Entra em curva a milhão, é divertido. Pô, na cidade é um carrinho honesto. Não vou te perguntar se você tá confortável aí, que você é um cara grande. Não, tá bem tranquilo. É que assim, qual que é o ponto aqui? Ele é feito pra levar 2 pessoas atrás. Eu tô sentado exatamente no meio pra gente ter um ângulo da câmera aqui. Exato, Mas 2 pessoas andariam bem, cara. Se eu sentar aqui... Vai legal, né? Vai. O Paulo é um cara grande, né? Não fica sobrando espaço, mas também não vou dizer que eu tô... É tipo as BMW Série 1, sabe? Que teria que cortar o cotoco e deixar só a parte de cima da perna. Então. E é um carrinho bom de suspensão. Legal. O fato dele não ter nada de barulho também é legal. Cara, isso é muito legal, né? Porque o carro elétrico, ele precisa ter um trabalho de acústica completamente diferente do carro a combustão. Né? Então, porque você acaba escutando mais barulhos. Sim. Né? Dentro do carro. Você pode ver que não é um carro com soft touch, nada, pelo contrário. Mas é um carro que até agora não fez nenhum barulho aqui de acabamento. Tudo bem que ele tá com 40 km, né? É um carro zerado. Concordo com você. Mas se você prestar atenção, a gente está com o som desligado, o ar está aqui no mínimo, para vocês não terem nenhum problema de barulho. Mas olha aqui em volta, cara. Você mal escuta o entorno. Escuta o entorno. Até mesmo o pneu. Até eu e o Vitor, a gente estava conversando sobre isso. O pneu tem que ser especial, tem que ser diferente. Tem que ser o pneu de baixo atrito, né? E... baixa rolagem e tal. Isso. Então, um carro legal, poxa. E ele é cheio dos negocinhos, né? Ele tem vidro elétrico traseiro, coisa que o Kwid a combustão não tem. Ele tem até regulagem de farol, isso daqui. Olha aí. Que loucura. Não é elétrica. Não, mas tem, né? Coisa que vários carros maiores não tem. Não tem. Outra coisa que eu tô vendo daqui também é um piloto automático, não tem? Tem um piloto automático? Tem um piloto automático. Tem aqui o controle de velocidade de cruzeiro. Bom, e tem, acho que, limitador também, hein? Tem limitador também. Tem limitador de velocidade também. Ligar num lugar ruim. Controle de tração de estabilidade. Coisa que Kwid... Bom, o 2023 já tem, né? Mas de resto é o Kwid que a gente já conhece, né? Volantinho de 4 raios. Sim.
carro simples. Uma coisa que me irrita um pouquinho é essa central multimídia, que eu não consigo entender a ergonomia dela em relação a quando você precisa parear o seu celular. O pareamento é feito o cabo é feito em cima. O cabo fica em cima da tela. É. E aí você tá sempre com um cabo aqui no meio da sua tela. Essa porta USB, nesse espacinho que tá faltando aqui, Exato. que não tem nada, já resolveria a vida. Eu acho que os únicos carros que tem isso é o Oroch e o Duster, né? Que já vieram com uma saída de USB em outro local. Porque o Sandero e tal eram todos assim, e todos até hoje eu também não tenho. É porque essa daqui ainda é a Medianave, não é a Evolution, né? A nova, é a outra central que tem, é a antiga ainda. Eu acho muito bom o fato de ter CarPlay ou no caso Android o Apple Auto. CarPlay ou Android Auto, mas realmente esse fio é num lugar não é legal. Não ajuda. Tem outra coisa aqui que eu falei pra você, nós estamos com o celular conectado. Sim. Para você desligar o rádio... Ou você baixa todo o volume dele, ele não tem um botão de mutar, né? E aí eu baixo o volume do Waze ou do Google Maps também. Ele abaixa tudo, ele mata tudo. Ou você precisa desconectar o seu celular, ir para a central multimídia lá na home da central multimídia, abaixar ou desligar o rádio. Sim. Ou você troca de mídia. Ou troca de mídia. E joga para um auxiliar. Bom, acho que não tem auxiliar aí, mas USB talvez, enfim. Você pode trocar de mídia para própria mídia aqui do celular e tal. Aí você pode falar, mas só baixar o volume e tal. Mas se você quiser trocar a rádio, ou ela tem que estar na memória, sim, ou você tem que desconectar o seu celular, troca a rádio, coloca o seu celular de novo. É um trabalhinho, né? Um trabalhinho. Não consigo. Tipo de coisa que no rádio ficaria mais prático. Com certeza. Muito bom, muito bom. Eu gosto dos jeitos assim, e eu tô assistindo de camarote aqui, então é muito bom. Eu tô vendo aqui o câmbio, né? O câmbio é uma bolinha, né? É só um seletor. Né? Só um seletor, drive, neutro e ré. Mais nada. E outra coisa que eu tô vendo também, o painel, né? A grafia mudou um pouquinho, né? Ali você tem um potenciômetro de quanto você tá dando de potência do lado esquerdo. E um de autonomia do lado direito, é isso? Isso, a autonomia do lado direito aqui. O seletor de marcha, que tem aqui os três espacinhos D, D, N e a ré. O computadorzinho de bordo aqui no meio, que dá pra você ter uma noção mínima do que tá acontecendo. Estamos fazendo 0 km por autonomia, é isso? Essa piada foi muito bem. 0 km por litro? Exatamente. 0 km. Vale lembrar, pra eu não ficar como o cara chato que só criticou o que não é verdade. Paulo Vaz não é assim. Paulo Vaz não é. Eu acho um carro extremamente honesto. Eu tô achando ótimo de andar, rodagem boa. Afinal, ele é o SUV dos compactos. Sim. Na sua versão elétrica. Ele tem uma boa distância em relação ao solo, que eu acho muito bom para um carro urbano, principalmente numa cidade, por exemplo, como São Paulo, que é um terror, né? De andar. O lixo que a gente tá aqui. Mas pode, né, cara, chegar nesse nível. Exatamente. E a suspensão do carro é boa. Boa, uma suspensão robusta. Isso daí já tá comprovado. Exatamente. Uma coisa que eu acho muito legal e que nem todos os carros elétricos têm, para você ligar o carro, você tem que colocar a chave e girar. Mas tem carro que você pode apertar o botãozinho. Tem carro que pode apertar o botãozinho. O Volvo, por exemplo, o XC40 e o C40, você abre a porta e ele já tá ligado. Ele já tá ligado. Eu acho isso extremamente perigoso. Sendo muito sincero, eu acho extremamente perigoso. O carro está totalmente ligado já? Está totalmente ligado. Porque imagina você entra, sei lá, você tá no seu sítio, na sua casa de campo, aí a chave do carro tá dentro. Uma criança entra, ela consegue andar com o carro. Nunca tinha pensado nisso. Cara, e eu vou falar, não é só por isso que é perigoso. Por exemplo, como o carro elétrico não tem barulho, por exemplo, eu tava lá com o Volvo e eu achei que eu tinha jogado pro N. Por algum motivo, o fato de eu ter colocado na alavanca não entrou N. E continuou na ré. Sim. E o que aconteceu? Eu fui e saí e esbarrei no acelerador. Cara, o carro deu um pulo de uns 30 metros pra trás. Ai, caramba. Porque são 400 cavalos naquele carro. Então eu dei a ré. Cara, o carro fez um launch control ao contrário. E se não e assim, eu não sei se o sensor tivesse pegado, ele teria inibido alguma coisa. Sim, mas o carro desceu 3 casas pra baixo. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai dar muito acidente, porque você tem gente que confunde pedal do acelerador com freio, ainda mais num carro elétrico, você não sabe se o carro tá ligado ou não, né? Acontece. Então isso também é uma outra coisa. Porque aqui no painel do Kwid, ele só mostra ok. O carro tá pronto para uso.
Mas você teve que ligar. Teve que girar a chave. Parabéns, Renan. Isso é muito legal mesmo. Verdade, parabéns, Renan. É um ponto que tem que ser elogiado aqui. E ó, ele carrega também, ele tem a... Só que ele não tem aqui nada que você consiga usar o freio motor mais atuante, né? Brake, né? O brake, Não tem. Não tem. Mas quando você freia, ele recarrega. O problema é que não dá pra ficar andando com o pé no freio, né? Aquela função de one pedal drive. Legal, bem legal. Que aliás é muito... Que função bacana. É que aquilo demora um tempo pra se acostumar, mas depois você acostuma, você não quer saber de outra coisa. Assim. Você não quer outra coisa. É muito engraçado, eu rodei tipo 400 km com carro elétrico e a roda não fica nem suja, né? Porque é o próprio freio regenerando o tempo inteiro. Você não usa a pastilha, o pessoal fala, só gasta pastilha e pneu. Realmente, nem pastilha gasta, porque não deve consumir quase nada de pastilha. A não ser quando você precisa pisar muito forte no freio. Aí realmente... e a pastilha deve ter um tratamento diferente pra justamente ter uma durabilidade maior, né? Não tem como ser uma pastilha comum. Será que esse carro aqui não tem... O quê? Modo de condução? Não. Não, isso não tem. Isso daí não tem. Tem só o Eco, ó. Tem o modo Eco aqui. Mais nada. Que ele deve dar uma cortada no... ele fica com o acelerador menos sensível, né? Ele deve dar uma... O ar-condicionado também não funciona no 100%, modo 100%. Ele deve dar uma regeneração maior na hora que você tira o pé. Não no nível de um One Pedal Drive, mas deve... Pode ser. Fazer alguma coisa nesse sentido. Responde bem, cara. Ele anda bem, meu. Cara, eu vou dizer, é uma delícia de andar aqui, velho. Não sei como é que dirigir, mas aqui tá bem gostoso de andar. Um carrinho legal. Cara, eu não sei... Que fique claro, eu não tô tão velho assim, eu tô com 34. Mas, cara, eu gosto tanto dessa rodagem macia, sem tranco, silenciosa. Legal, não é? Eu nunca achei que eu ia ser esse cara, vou ser bem sincero pra vocês, tá? Eles vão falar, nossa, vocês são... Cara, eu adoro motor, adoro carro, eu sou entusiasta, mas, cara, é tão gostoso o dia a dia que às vezes já é tão estressante com barulho de moto e buzina e tal, é tão gostoso esse silêncio. Sim. Pois é. Cara, eu comparo... E com isolamento legal, só a rolagem dos pneus. E baixo ainda. Bem baixo. Eu comparo um pouco isso, Vitinho, com... Lembra quando podia fumar na balada? Sim, lembro. Que aí, não pode mais fumar. Todo mundo que fumava, eu sou um ex-fumante, falava, que absurdo, tinha que ter um espaço, tinha que poder, tal, tudo bem, incomoda os outros, tal. Mas a hora que parou, e aí você vai para um lugar que pode fumar dentro de lugar fechado, você fala, nossa, velho, mas isso é muito incômodo. É verdade. Isso é verdade. É verdade. É mais ou menos isso aqui. O barulho do carro é legal? Claro que é legal, óbvio. Mas não ter barulho também é muito bom. Rapaz, o que a gente falou aqui com relação ao espaço, eu fui agora segurar, eu quase fui jogado para o banco do motorista. Não, e isso é muito louco, porque assim, aqui é pior pro ombro do que desse lado aí. Eu tô absolutamente encostado, não sei se dá pra vocês verem. Eu também tava. Mas ó, eu tô... Pô, não dá pra entrar um dedo aqui, assim, ó, de tão encostado e apoiado que eu tô desse lado aqui. Sim, eu tava encostado também, bem encostado. Aqui, de fato, aqui a situação é um pouco diferente. Caramba! Vamos lá, agora a gente vai ver toda a potência. Tem que soltar o freio. E aí funciona. O freio aí não é acelerador, embreagem devagarzinho. Sente o carro saindo. Sente o carro saindo. Vamos lá, despeja a potência no motor. Cara, mas é bem bom, velho. É legal. Sabe porque nós aqui que vivemos a evolução dos carros 1.0, dirigimos o Corsa Wind. Nossa. Cara, isso aqui é muito bom. É muito bom. É muito bom se você pensar que custa barato pra carregar. Você consegue andar, tem uma autonomia até que legal aí de mais 200, 300 km. Falam em 298. Isso. Né? Aqui ele tá com 213 agora, com 94% de autonomia. Será que esse carro provavelmente alguém já andou antes, né? Sim. Então, cara, é bom. Não é nada, tá longe de ser um rojão, mas é muito bom. O fato do torque ser imediato, ele traz muita agilidade, né? Então, às vezes, a potência em si específica, o torque é muito bom. Eu lembro que no dia do lançamento, que foi lá no Cartódromo da Aldeia da Serra, foi falado que ele de 0 a 100 faz em 14 segundos, mas que de 0 a 50, que é o trecho que ele vai mais rodar, ele faz em 7 segundos. É bom. Ou seja, tá
Tá bom. É uma potência, né? Tá bom, tá bom. Então é isso, na cidade você não vai precisar mais do que isso. Não vai. Agora, uma pergunta que eu não peguei lá. Quanto tempo, por exemplo, a gente sabe que tem vários tipos de carregadores. Tem carregador de velocidade de 3 kW, 7 kW. Ele não tem carga rápida, ele só vai até os 22 kW, certo? Não, ele vai também no carga rápida. Ele vai no carga rápida também? Ele vai. E ele pode ser carregado na tomada de casa, eles falam em 18 horas de carregamento. 18 horas. Então provavelmente é um carregador aí que é teoricamente a entrada Type 2, né? Que é provavelmente desse carro. Sim. A mais rápida, sem ser a ultra rápida, que é 22 kW, deve carregar umas 3 horas, né? Provavelmente. Eu lembro que quando eu testei o Zoe, eu fiz uma cotação na WEG, que é uma das fornecedoras de carregador. Sim. E eles falaram que o de 22 kWh, que é o carregador, é o de médio. É o intermediário, né? Custava na faixa de R$22 mil para instalar, já instalado em casa. Isso. Mas, olha, eu acho que isso tende a diminuir. Tende a diminuir, sem dúvidas. Mas eu fico me perguntando, eu falo, pô, o cara comprou já um carro de R$140 mil. Fatalmente ele não vai pagar à vista isso. Sim. Ele já vai botar no plano de financiamento. Já joga o carregador junto, instala. O que a gente está até lá na nossa empresa, desculpa até o merchan, a gente está trabalhando com isso. E uma das coisas que a gente está pensando muito em mas aí você não fez merchan, qual que é o nome da empresa? É a Esfera Tech. Bom, agora sim. Entra lá, esferatech.com.br. E a gente trabalha justamente com os carregadores da WEG, né? Que é essa linha VMOB. E o que a gente está pensando em fazer com os condomínios agora é uma opção de locação. Tá. Entendeu? Porque daí o cara não precisa desembolsar. Porque, por exemplo, num condomínio, vamos lá, você tem um condomínio com 400 apartamentos. Isso é legal. Aí vamos supor que, sei lá, 10 pessoas, 10 condôminos têm um carro elétrico, que já tô chutando uma margem alta pros condomínios daqui de hoje em dia. Uma assembleia não vai autorizar colocar um carregador no prédio desse cara, a não ser que ele pague. Mas provavelmente uma locação vai, porque a locação é um valor muito pequeno que ele dilui ali nas contas do condomínio, e até o condomínio dá para jogar um spreadzinho na eletricidade que está carregando no seu carro. Então o condomínio até ganha por um lado. Então talvez seja um formato que comece a acontecer daqui para frente, esse de locação. Apesar de que vale falar também, né, Vitinho, que aqui, pelo menos aqui em São Paulo, existe uma lei para prédios novos que precisam ter um número X de carregadores a cada vaga, né? Sim. Eles têm que deixar, a construtora tem que deixar o ponto pronto para a instalação do carregador. A instalação elétrica pronta, né? Exatamente. Se eu não me engano... Aqui, falou que a gente vai sair lá na frente. É lá na frente. Ah, tá. A cada 3 vagas tem que ter uma. A cada 4 vagas você tem que ter um ponto de carregamento. O meu condomínio lá, ele tem 2 vagas elétrico. Obviamente virou bolsão de moto, porque não tem ninguém lá com carro elétrico, ainda, né? Mas existe, foi ventilado lá essa questão e existe a possibilidade de ligar numa vaga fixa fora dessas vagas de elétrico. Então, por exemplo, já tem as 2 vagas preenchidas e querem colocar chegou mais gente com carro elétrico, dá para colocar uma instalação fixa. Era ali vaga. Mesmo, né? Era ali mesmo, né? Ou não? Era? Ele mudou. Ah, tá. Então é algo que dá pra, né? E outra, a instalação de um carregador elétrico é a mesma de um ar-condicionado, né, Vitor? Isso aqui. Não, é bem simples. Assim, depende da velocidade que você vai precisar, né? Se vai ser de 7. A de 7 kW é a mais simples, a de 3 e 7 kW são a mais simples. A de 22 precisa ser um trifásico, mas a maioria dos condomínios tem essa saída pra você poder puxar lá. Certo. E dá pra fazer um negócio bem legal, conectado com a internet, onde você consegue ver a carga via aplicativo, quando fica carregado. Quando fica com a carga completa, ele te manda um aviso no aplicativo, libera a vaga, caso sejam vagas compartilhadas, né? Nesse esquema que você falou, né? São 2 vagas. Por exemplo, lá no meu condomínio tem um rapaz que comprou um XC40, o Recharge, né? O T4. Sim. E, cara, ele não tem vaga, tá vendo? Ele tá tendo que alugar uma vaga de mensalista no fórum, tem do lado, sai, toma chuva, ou seja, o cara era pra ser sustentável, ele acabou com a vida dele. Então, pois é. Então, assim, realmente a infraestrutura precisa melhorar e acredito que vai melhorar mesmo. A própria Renault já está focando nisso daí, né? Eles falaram que vão começar a oferecer pontos de recarga em concessionárias. Todas as concessionárias, né, vão receber um ponto de carga, então isso já facilita, porque concessionária Renault tem bastante nas ruas aí. Parceria com a Estapar, né? Eles comentaram.
parceria com a Estapar, então alguns estacionamentos da Estapar vai ter também o ponto de recarga, então vai ter... Cara, ou as empresas que querem colocar os carros elétricos à venda fazem a estrutura acontecer. Exato. Ou não vai rolar, porque a gente já viu, eu vi o César Miani falando num podcast, eu não vou lembrar de quem que foi, que o carro elétrico já é a 3ª ou 4ª vez que morre na história do automóvel. Não sabia. É. E pelo mesmo motivo, não havia estrutura. Hoje a gente está com uma tecnologia que permite que a gente tenha essa estrutura. Então eu acho que, né, é possível que a gente veja agora, de uma vez por todas, isso vingar. Vale lembrar também que na palestra que a gente acabou de escutar, Sim. que acabou de ouvir, eu não lembro quem foi da Renault, estava falando que o market share do elétrico vai continuar pequeno. Sim, vai. Hoje é de 1%, deve chegar no máximo até 10%. Que o grande objetivo é o híbrido. Sim. Né? Mas se a gente fala hoje de 10% de market share, se a gente está falando de... Hoje quanto que está vendendo por ano? 400 mil carros? 500 mil carros? Não faço. Eu não tenho ideia também, mas por ano, tá? Isso é um número... São 40 mil carros. É bastante coisa. É bastante coisa, bastante coisa. né? É que a porcentagem é pequena, mas em números é um número bastante considerável. É legal, dá pra... Eu teria um carro elétrico, fácil. Cara, é o que eu ia dizer também. No começo eu fui bem resistente, mas depois que eu fiquei um tempo lá com o C40 e tal, cara, eu falei, eu teria um carro elétrico. Eu teria um carro elétrico pro dia a dia, assim, pra ter esse silêncio, essa tranquilidade. Obviamente, funcionaria pra mim muito bem se eu tivesse um carregador na empresa e um em casa. Com certeza. Cara, eu teria tranquilamente. Eu conseguiria me dar muito bem com isso. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais provocativa pra vocês. Lá vai. Vocês teriam um Kwid elétrico? Ou um carro deste porte elétrico? Sim. Cara, é o que eu falei. Talvez na empresa, até pra testar, até porque a gente tá entrando nesse meio e tal, talvez pra mim fosse bem estratégico. Não pense em você. Pensa num uso comum. Normal. Isso, pessoa física, não jurídica. Porque eu sou quase um Christian Grey. Eu tenho uns gostos muito meu Deus. entendeu? Meu Deus. Ele tá atrás da gente, desce aí, velho. Cara, presta atenção. Pode descer. Tira a mão! Eu falo que a quinta série aqui impera. Um Civic SI Coupé. Quem que tem esse carro, velho? Eu teria. Só o Lucas Torres. Eu teria. O Lucas Torres? Do canal Carro-Chefe. Então, o dele é o modelo anterior. O dele é a 9ª geração, o meu é a 10ª geração, mas é isso. O seu é 1.5. Isso, exatamente. O dele é o 2.4. Exatamente. Então, assim, são gostos muito peculiares desse tipo de carro. E outra coisa, você quer ver que fica pior? Adivinha qual que é o carro que minha esposa usa? Qual que é o carro? Um Fit blindado. Um Fit blindado? Um Fit blindado. Que coisa mais exótica do que isso? De fato exótico. Muito exótico. De fato exótico. Cara, eu vou dizer, assim, eu teria pra minha empresa. Sim. Eu daria um desse pra minha filha. Tá. Ir pra faculdade e voltar. Sim. Isso vai demorar... Não, vai demorar bastante. Eu não teria pra mim neste momento. Mas a própria Renault também disse que este carro é para um público que já tem 2 ou 3 carros. Isso. Que não é o único carro na casa. Mas é muito bom de andar. Eu teria no ponto de... Caso eu trabalhasse, por exemplo, hoje eu trabalho de casa, a redação do Motor Driver é dentro do meu quarto, né? Eu acordo e estou trabalhando. Então, eu teria pro caso de justamente ter um deslocamento diário entre 20 e 30 quilômetros por dia, né? Eu teria o carro tranquilamente. Porém, é aquela história. Para viajar, eu não teria. Assim, não seria o meu carro para tudo, mas pro dia a dia. Até porque pra viajar só se você for pra praia de nudismo, né? Porque... Apesar que o porta-mala dele é um dos maiores. A gente tem porta-malas do Kwid é maior do que o do Peugeot 208 e do Onix. Desculpa, é que eu não podia perder a piada. Não, óbvio, mas faz sentido. Mas eu faz sentido. Com você. O porta-mala deles é quase do tamanho do porta-malas do Renegade. Antes da Stellantis começar a fazer a litragem total e a litragem útil. Isso, exato. Né? Exatamente. Mas enfim, como um carro urbano,
Não, pelo tamanho dele ter um porta-mala que é equivalente a de carros bem maiores, eu entendi o que você falou. Realmente não é um carro que dá pra ter. Dá sim. Dá. Bom, ele é um carro para 4 pessoas, né? Já temos esse ponto aqui. Assim, meus amigos do TurboCast alugaram um Kwid e foram pra BH e voltaram de Kwid. E eles não são fininhos, né? Eles são, acho que, 2 vezes maiores que cada um de nós aqui. Então, são bem alimentados. Exatamente. E tanto que acho que o Guedes foi deitado no banco traseiro. Então, pra pessoas maiores, realmente vai ficar difícil. E ele não tem o cinto aqui no centro, né? Ele é só cinto realmente nas laterais. Foi exatamente esse cinto que eu usei, né? Por isso que eu comentei, pra 4 lugares. Tá todo esticado. Olha aí. Tivesse 437 quilos, né? Mas eu tô aqui no centro pra poder aparecer. Mas você é um cara grande. Eu sou um cara grande. Mas tá de boa aí. Tô. Aqui até a Oca dá pra aguentar. Tranquilo. Entendi. Tranquilo. Cara, mas é bem esputinho o carro, né? É aquele negócio do 0 a 50, ele é bem ligeiro. Como diriam os antigos, espivitado. Espivitado. Olha só. Como que é que o meu pai falava antigamente? É elástico. Um motor bem esperto e elástico. Aqui ele já tá fazendo recarga, ó, nessa descidinha aqui. Ele tá fazendo a recarga. Mas é só quando você solta o freio. Quando você pisa, ele dá ele não é tão forte a regeneração. Não é mesmo. É que assim, né? É que depois de um tempo você acostuma com o Unpedal Drive, ele vai tranquilo, mas, por exemplo, se você no começo, você tá ainda adaptando o pé ali, andando com alguém do lado, a pessoa fica meio demais, assim, sabe? Sim. Fica aquela condução meio on-off, sabe? O tempo inteiro. Mas depois que você pega o jeito ali, a sensibilidade do pé, aí é muito gostoso de andar daquele jeito. É verdade. Mas mesmo sem ser o Unpedal Drive, alguns carros elétricos, principalmente os primeiros, né, o começo, quando começaram a chegar aqui no Brasil, eu sentia muito isso. É tanto torque, que o comportamento do carro é o tempo inteiro assim. E eu senti isso, por exemplo, no Volvo C40, no XC40 elétrico, no Recharge, né? Porque você tá o tempo inteiro assim, chega uma hora, principalmente que você pega muito trânsito, começa a ficar um pouco... Ele deveria talvez dar uma opção de ou tipo de condução ou até mesmo alguma coisa meio do mapa do acelerador pra pelo menos até os 50% ali você realmente pisar um pouquinho. Aí se realmente você quiser dar aquela sapatada mesmo, aí você... Eu conversei com o pessoal da Audi quando eu testei o e-tron. Ele não tem esse comportamento. O e-tron é verdade. O e-tron só se você mete o pé lá no fundo mesmo, ele... É verdade, tem razão. Mas ele ainda assim, ele parece uma entrega muito mais de um carro a combustão do que um carro elétrico. Concordo. Então eu conversei com o pessoal lá sobre 2 coisas. Primeiro, sobre o pedal, que é mais ou menos o que aconteceu com os câmbios CVT. Precisou colocar uma simulação de marcha para que o pessoal aceitasse. Sim. Porque não se acostumava. E em relação também à entrega ao range, né, a autonomia, se começou a ser considerado um pouco mais um uso comum. Né? Porque os testes de consumo desses carros, aliás, de todos os carros, são feitos em uma situação específica, numa temperatura específica, enfim, tudo muito específico. Esse ciclo WLTP ele é europeu, né? Então, exatamente, seguramente é uma forma completamente diferente do que a gente testaria aqui no dia a dia. Exatamente. Ainda mais se eu estiver dirigindo. Ainda mais se eu estiver dirigindo. Pois é. Então, e parece que sim. Parece que hoje as montadoras tiveram uma preocupação maior em relação a deixar mais real, porque era uma reclamação muito grande. Diferente de um carro, por exemplo, que a montadora fala que faz 12 km por litro, ele vai fazer 10, você não vai sentir tanta diferença assim. No carro elétrico fazia muita diferença. A montadora fala que tinha 400 km, você podia rodar 250, 200. Isso é principalmente com a paura que as pessoas têm de não conseguir achar um lugar para carregar o carro e o medo de ficar parado, mudou bastante. Eu tive uma experiência que foi muito engraçada, né? Eu até compartilhei isso na época, eu ganhei um puta monte de seguidor assim de um dia pro outro, porque eu compartilhei na íntegra esse relacionamento com o carro elétrico. Então,
Os primeiros 2 dias que eu peguei o carro, eu amei o carro. Eu falei, esse é o carro pra mim, eu vou comprar. Diga-se de passagem, foi o C40. E não sei o que, beleza, nossa, que maravilha, o carro anda pra caramba, é legal, tem Google nativo e bababá. Aí eu tava planejando ir no domingo pra Campinas com o carro. E aí, de repente, eu me vi que eu não tinha bateria suficiente. Falei, ótimo, vou plugar na tomada, igual todo mundo pensa que vai fazer. Vou plugar na tomada. Não é tão simples. E aí eu deixei, acho que, sei lá, 12 horas e subiu 6%, 8%. Subiu nada. Não, mentira, subiu mais. Subiu de 11% para 23%. Aí eu falei, tá, ótimo. Agora eu tô com um carro que custa 400 mil na garagem e eu não vou poder fazer nada. O que eu tive que fazer? Pegar a Toro, diesel, nada poluente e ir até Campinas. Porque eu não tinha... E aí assim, aí eu falei, cara, mas deixando bem claro, a culpa não é dos carros, e sim da infraestrutura. Por isso que a gente tá falando agora que realmente as montadoras vão ter que intervir e colocar bastante isso, porque, por exemplo, isso foi no domingo. No domingo, quais as opções que eu tinha para carregar? Poucas. Shopping geralmente é de graça. É um carregamento extremamente lento, né? Aí quais também. Os carros, as cargas rápidas, onde eram? Porsche. Concessionárias Porsche não estão abertas de domingo. Não consegui carregar o carro. Ou seja, não andei com o carro. É algo que as montadoras mesmo vão ter que fazer para viabilizar o carro elétrico no país. Exige um planejamento. Não dá simplesmente. Eu fiquei sem bateria com o Jaque EJS4. É mesmo? Eu tive que entrar no estacionamento empurrado. Nossa. Literalmente. Mas isso não por nada. Foi assim, realmente foi um cálculo errado meu. E aí eu tava levando o carro para carregar e de repente ele parou de passar de 30 por hora. De repente ele passou de passar de 10 por hora. E aí quando eu me vi eu tava empurrando o carro porque eu já não tinha mais. E é pesado, hein? Esses carros são muito pesados. É pesado. Por causa da bateria. Então tem que ter um planejamento. E sim, se você tem o carregador em casa, aí é o melhor dos mundos. É que nem o celular, no final das contas, né? O celular você não chega em casa e põe na tomada? Entra no carro elétrico, pluga também. É a mesma coisa. Não vai mudar tanto. Não, você tem até, dependendo de quanto você anda, você consegue carregar 2 vezes por semana, 1 vez por semana e tal. Mas é uma preocupação que você tem que ter. Eu tive esse problema ainda com Zoe no Guarujá. Eu não tive tempo de carregar totalmente para voltar para São Paulo. Eu saí de lá com 72% de bateria. No meio da serra eu percebi que a cada quilômetro ele baixava 3. Então, porque é uma condição que gasta muito mais. Subindo a serra e tal. Então, assim, você estava seguramente com o ar-condicionado ligado. Não, chegou uma hora, eu desliguei o ar, eu desliguei o som, desliguei o celular. Tudo tá consumindo bateria, Absolutamente tudo. Mas vale lembrar também que na maioria desses carros, a autonomia que você vê no painel tem uma reserva ali que é para você. Eu vejo que as coisas ainda vão precisar evoluir um pouco. Talvez agora seja ainda uma coisa meio no começo, apesar de não ser tão começo assim. Já tem vários Teslas andando em outros lugares, mas a gente também tá vendo, por exemplo, Europa com crise energética de algumas coisas, e até acho que em São Francisco também os caras estavam pedindo para não recarregar os carros. A gente vai ver muita mudança ainda. A verdade é que a gente tá no começo. A gente, para os próximos 10, 20 anos, a gente vai ver muita coisa mudando, e a gente vai ter justamente esse tipo de comentário, tipo, porra, uma vez eu tava subindo da serra, eu tive que desligar até o rádio. E aí a gente vai achar ridículo daqui 10 anos um negócio desse. Não que hoje não seja, mas a gente vai achar, a gente vai rir, vai ser cômico. É uma nova tecnologia, não tem o que dizer. É algo que é novo. Então vai ter perrengue. Vai ter perrengue. Não tem jeito. Percepção totalmente diferente, né? Na pista, claro, me diverti, acelerei bastante o carro, mas é que na cidade é onde você vai usar mais de 90% do tempo esse carro. Pois é, um carro que se comporta muito bem e ainda com uma boa pegada. O espaço que você já conhece, o Renault Kwid que você já conhece, mas agora sem gastar nenhuma gota de combustível. Curtiu esse vídeo? Então deixa aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais: Facebook, Instagram e TikTok, @MotorDriverBR.